Olá, pessoal. Eu sou a Cássia Dantas, psicóloga, sexóloga, hipnoterapeuta, e estamos aqui através da TV Opes, Canal 10 e também do Facebook. Entrando aí na sua casa ou no seu trabalho, fique aí um pouquinho mais, porque o Sexo e Prosa está só começando. E hoje nós estamos aqui com um tema muito bom. Nós vamos falar sobre disfunções sexuais masculinas. Quem nunca falhou, né? Então, nós vamos hoje falar sobre disfunção erétil, disfunções que são relacionadas ao homem. Então fique aí porque nós estamos aqui com um entrevistado que é psicólogo, é estudioso da sexualidade e nós vamos falar com ele, Marcos Prochaska. Boa noite, seja bem-vindo ao Sexo e Prosa. Obrigado, Cássia. Muito obrigado pelo convite. E é um tema pertinente não só aos adultos de hoje em dia, como também aos jovens que passam por situações assim com relação à disfunção erétil, quanto tantos outros temas correlacionados a esse. É verdade, Marcos. E assim, vamos começar a falar sobre disfunção sexual. O que é disfunção sexual, Marcos? Disfunção sexual nada mais é quando o homem não consegue obter e manter a ereção durante a penetração, durante uma relação sexual. E isso tem Ou a vários. ejaculação precoce. Isso também pode acontecer várias Isso. outras situações, né, uma intimidade de um casal com relação à ejaculação precoce, às vezes. São situações em que vão surgindo no relacionamento e que muitas vezes é até confundido com falta de amor, que aquele casal está precisando ter mais intimidade e muitas vezes está surgindo ali uma disfunção erétil. Exatamente, né? Quando a gente fala principalmente sobre disfunção erétil hoje em dia, né, muitos falam, eita, já está chegando a certa idade, já está ficando, né, meio caduco, mas não, né? A Não tem disfunção nada a não ver. tem nada a ver, né? Existe sim uma situação com o envelhecimento do sujeito trazer outros problemas de saúde, como diabetes, como hipertensão, e isso realmente trazer como efeito secundário a disfunção erétil, mas não tem nada a ver com relação a propriamente dito a idade, né? Isso. Então é importante para você que está aí em casa cuidar da sua saúde, porque os homens geralmente eles não vão regularmente ao médico, e isso é tão importante porque vai cuidar da sexualidade dele também, não é, Marcos? Também, né? A questão não é só da questão da sexualidade, é uma questão de saúde mesmo, uma saúde de casal, né? Quando a gente fala sobre sexualidade, tantos outros aspectos da vida do sujeito também são afetados. Quando a gente fala sobre disfunção sexual, a gente tem que pensar em um contexto geral de cada situação, né? Pode ter homens com situações, problemas diferentes, que isso acaba ocasionando na disfunção erétil. Exemplo disso é o estresse. Um estresse financeiro, um estresse propriamente dito do próprio romance, do próprio casal, e que isso acaba acarretando na disfunção erétil daquele sujeito. Então, a gente pode ver a questão do uso medicamentoso, né? Às vezes algum Isso. antidepressivo, ou às vezes não. Às vezes um jovem vai para uma balada, toma muita bebida alcoólica e acaba perdendo o controle da sua ereção em um momento pós-festa, num sexo. Então, ele acaba perdendo esse controle da ereção. Então, mas quando a gente fala sobre disfunção erétil, a gente tem que pensar num tempo, né? Porque uma coisa é algo isolado de um Isso. momento e outra coisa é aquele sujeito apresentar a disfunção erétil durante mais tempo e que isso acaba acarretando em um sofrimento para aquele sujeito ou para aquele casal, né? Então a gente tem que fazer essa diferença, né? Se é algo do momento, se por que naquele momento aconteceu isso. Então às vezes acontece que um jovem, né, quando a gente pensa em um quadro geral,
um jovem vamos chutar aqui, com 18 anos ou 15 anos, começa a sua vida sexual, ou até mais cedo, e aí no primeiro momento acaba que ele não consegue ter uma ereção no primeiro encontro, ou no segundo, e isso começa a se tornar rotineiro. Quando ele chegar até a vida adulta, ele vai ter pode acontecer algumas consequências, né? Como ele ter essa dificuldade Que esse primeiro encontro pode estar relacionado também ao nervosismo, Exato. ao primeiro encontro que ele está ali com aquela pessoa. Isso tudo pode estar acarretando a esse momento, mas que não está diretamente ligado a uma disfunção erétil. Exato, né? Mas é como a gente estava conversando no começo, a disfunção erétil, né, é quando a pessoa não consegue ter ou manter a ereção durante a penetração. Então, por exemplo, se o jovem com esses 15 anos, ele tem esse momento, por exemplo, ele está na casa da namorada e fica naquela expectativa, vai chegar alguém. E aí ele não tem, né, a ereção naquele momento. E aí no segundo momento é a mesma coisa. E ele começa a ter aquele pensamento, eita, por que isso está acontecendo comigo? Então a própria ansiedade vai fazendo com que aquele mesmo jovem de 15 anos, depois com o longo do tempo, ele perca essa habilidade da ereção, né? Ele ter esse controle. Isso. Então existem algumas coisas que tem que ser feito nessa situação. E por ser um tema tabu, né? Por ser uma questão que a gente tenta discutir hoje em dia, tem com mais facilidade, e a mídia está aí para justamente estar informando. Para estar contribuindo também. Com esse tema e tantos outros que é de suma importância, porque hoje muitos homens procuram um psicólogo, procuram a ajuda do endocrinologista, de um cardio, justamente para saber por que está acontecendo aquilo com ele, né? Às vezes a pessoa com diabetes ou com hipertensão procura, por exemplo, um médico clínico geral, identifica que né, os vasos sanguíneos, porque a gente tem que pensar também como é que funciona a ereção. O pênis, ele tem toda uma circulação de fluxo sanguíneo. Então, às vezes, uma pessoa com diabetes ou hipertensão, ele tem uma dificuldade de manter esse fluxo. Então, por isso que muitos recorrem ao Viagra. E que é assim, Marcos, muitas vezes eles vão ao médico, fazem todos os exames, e aí eles chegam no consultório e eles dizem assim, doutora, eu estou com um problema aqui, né? E o médico disse que o meu problema está na cabeça. Então, eles não compreendem que o psicológico dele está atrapalhando aquele momento da ereção, da relação sexual dele. Por isso que também, nesse sentido de identificar o porquê da disfunção masculina, né, é importante que o seu parceiro, sua parceira, ajude nesse sentido de identificar do porquê está acontecendo isso. Do porquê a pessoa está sofrendo essa disfunção erétil em várias situações diferentes. Né? Será que a pessoa tem algum problema hormonal? Será que a pessoa tem algum problema de diabetes? Ou algo do tipo que tem essa primeira correlação. Então, esse é o primeiro passo. É a gente tirar, né, essa possibilidade junto ao médico, descartar essa possibilidade. Identificando, não, é uma situação de estresse. É uma situação onde eu fico tão ansioso de ter uma performance, de trazer desejos ao meu parceiro, e a pessoa fica tão nessa lógica da ansiedade que acaba perdendo o seu autocontrole. Ou era uma parceira em que ele queria muito estar com ela, e naquela primeira vez, no primeiro momento, ele pode ter essa disfunção. Exato. Que não vai estar relacionado à disfunção erétil em si, como uma disfunção mesmo, mas como um momento de estresse. Sim. Então é algo que muitos homens, se não a maioria, já passou ou vai passar por uma situação dessa, né? Porque é algo comum. É algo comum a pessoa não ter. E até o homem, ele não aprendeu a falhar, né, Marcos? Pois é. Então, quando diz assim, falhou, tem algum problema, precisa procurar ajuda, e muitos deles ficam com vergonha de procurar o profissional. Quando a gente pensa sobre a sexualidade masculina, a gente também tem que pensar na cultura da nossa sociedade. O quão a gente pensa que o homem tem que ser aquela figura máscula, aquela figura que está
pronto para qualquer momento, aquela figura onde deixa de lado os sentimentos, deixa de lado as suas preocupações e que quando se é procurado sexualmente ele já está pronto. Então até isso cria uma expectativa, cria uma idealização que o homem ele está para toda hora, que a gente sabe que não, né? Tem muitos homens que são sensíveis, tem muitos homens que não está para toda hora, tem muitos homens que têm as seus pensamentos do dia a dia, que às vezes não está focado naquilo, né? Então Está desviando a sua energia para outras áreas, né? Exatamente. Então quando a gente pega essa figura, né, que nos é dito que o homem é dessa forma e cria essa expectativa, e quando o homem já tem alguma certa dificuldade, tem alguma coisa que o incomoda e não tem a ereção, então isso torna como se fosse né, como se fosse algo pejorativo, como se fosse algo ruim, como se ele fosse o broxa, como se ele não tivesse, né, essa virilidade. Quando a gente sabe que não, é como a gente, né, nós psicólogos, a gente entende que isso parte muito da consciência da pessoa, como é que ela lida com as suas frustrações, como ela lida com a situação diária, né? Mas que a gente pense que o homem, ele também é sensível, também passa por situações onde que o sexo pode não agradar ele naquele momento. Então por isso que é importante que o casal ou a parceira, né, identifique quais são os desejos, as fantasias sexuais, como é que o homem gosta de ser tratado. Que aí entra o diálogo entre esse casal. Nesse relacionamento, o diálogo ele tem que estar sempre ali, não é verdade, Marco? Exatamente. Para ser identificado esses momentos. Exatamente. Então, se você não tem um diálogo aberto, né, se a mulher também tem as suas expectativas sobre aquele homem e aquele homem não corresponde, geralmente você vai partir para um comportamento um pouco mais agressivo, talvez, um pouco mais pejorativo. Mas se nessa relação existe uma relação saudável, uma relação de carinho, de amor, de pensar no outro, se torna muito mais fácil para o homem expor seus sentimentos, expor seus problemas e até mesmo resolver elas durante uma conversa de casal, e que isso facilite, por exemplo, o homem quando tem uma disfunção em um momento ou realmente está trazendo um prejuízo sexual na vida dele. Então é importante uma conversa aberta e sem julgamentos, escutar o outro, como é o outro. Então é muito importante uma conversa aberta e saudável, né? Até porque cada um tem o seu desejo, cada um tem o seu pensamento, cada um tem o seu jeito de ser e de viver. Verdade. Então você homem, você mulher, senta um pouquinho com seu companheiro, com a sua companheira, conversa sobre a sexualidade. Sexualidade é vida. Pensando nisso, Marcos, as pessoas que elas tomam medicação controlada, psiquiátrica, atrapalha na relação sexual, causa a disfunção erétil? Sim, pode causar uma disfunção erétil momentânea, né, devido ao período que a pessoa usa aquele medicamento, seja antidepressivo, seja algum outro medicamento que altere a produção hormonal, né, que a gente tem na região da hipófise, hormônios responsáveis pela questão da libido, a questão também da testosterona. Homens que apresentam baixo nível de testosterona também pode afetar na questão da libido. Então, sim, a utilização de certos medicamentos pode baixar os hormônios e pode também alterar na questão da libido, na vontade sexual, no apetite sexual do homem. E que isso ocasiona a disfunção erétil. Aí eu fico me perguntando, a mulher lá em casa, ela pode também querer saber, quando isso acontecer, Marcos, essa libido baixar, o que é que essa mulher ela pode fazer? Primeiro ponto, procurar um médico. Se ele está fazendo uso desse medicamento e está atrapalhando na vida sexual do casal, o primeiro ponto é procurar um médico, ver se esse medicamento que ele está tomando pode ser alterado por algum outro que não tenha esse efeito colateral,
Pode-se também ver a associação com o uso de algum outro medicamento para ser um vasodilatador, como o Viagra, como tem agora o Cialis e tantos outros no mercado, que também pode aumentar a questão da ereção, né? E aumentar também o apetite sexual. Então haveria uma alteração desses medicamentos, mas quem faria esse controle seria o médico, né? Mas se não fosse esse caso do uso medicamentoso, quando a gente começou a falar sobre a questão da conversa de casal, a mulher pode, como eu falei anteriormente, identificar, provocar no homem sensações de desejos, provocar ele, não necessariamente dentro de casa, fora mesmo, em um restaurante, num cinema, em algum local, às vezes, um bilhetinho, uma conversa. Exatamente. Então ali você está provocando um homem e aí ele vai tendo consciência. Muitas vezes isso até é uma técnica para ajudar o casal, né? O homem que tem uma disfunção erétil é uma técnica para ele ter consciência daquela ereção, ter consciência de que ele é capaz, e isso aumenta até a autoestima do homem. É importante essa conversa que essa mulher vai ter, esse olhar que ela vai ter, porque para o homem é muito difícil ele ter essa identificação e ainda falar para a esposa, ir ao médico. Então é preciso que essa mulher esteja atenta e ela possa estar levando também ele ao médico para buscar essa ajuda, não é verdade? Exatamente, né? Ter uma outra pessoa auxiliando um homem nesse sentido, porque às vezes até uma questão do próprio relacionamento já está meio desgastado para o homem, né? Não estou generalizando, mas pode ser um exemplo específico. Então, naquele momento de ajuda, naquele momento de atenção, naquele momento, não, vamos procurar um profissional específico para saber o que está acontecendo, pode ser um sinal de um afetuoso. E que isso pode fazer com que o homem volte a ter um olhar diferenciado a essa mulher, né? Porque quando a gente pensa na disfunção masculina com relação à disfunção erétil, a gente vê que tem essa questão do estresse, questões hormonais, questões relacionais, interpessoais. Então a gente tem que identificar. Já que estamos falando desse assunto, vamos falar sobre os sintomas psicológicos. O que é que acontece? Bom, primeiro, o sujeito ele já se sente extremamente estressado, né? Ele vai apresentar muitas vezes, pode apresentar depressão, pode apresentar irritabilidade, pode apresentar vários sintomas devido à situação dele, porque para ele pode se tornar muito constrangedor. Imagine um solteiro tendo uma disfunção erétil. Então ele sai para as festas, encontra mulheres, quer ter relações sexuais e não consegue. Ou é insatisfatória, né? Que acontece quando o homem acaba tendo a ejaculação precoce. Então para ele é muito frustrante, muito mais para outra pessoa que tem as suas expectativas sobre aquele homem. Então é uma situação que gera sofrimento. Então é importante sim a ajuda profissional nesse sentido de estar ajudando esses homens. Você falou do homem sair para a festa e aqueles homens que usam drogas. Isso também pode causar o álcool, pode causar uma disfunção erétil? Sim, a utilização principalmente de álcool, depressores, né, substâncias depressoras, ele pode sim ocasionar na disfunção erétil, né? E quando a pessoa também utiliza estimulantes, algumas drogas podem até aumentar a libido, mas a pessoa não tem controle sobre o seu próprio corpo. O que também a gente sabe que as drogas causam uma destruição massiva no nosso cérebro e no nosso corpo de uma forma geral. Então, a gente pensando na utilização de drogas e a libido não é uma boa casada, né? Então, as pessoas que utilizam as drogas, geralmente não têm um desempenho satisfatório na cama. Então, também, por exemplo, a utilização da maconha é uma situação de que a pessoa utiliza, também não tem, ou cocaína, não tem um controle sobre o seu próprio corpo.
Existe solução para a inapetência sexual? Existe. Então, em sua maioria, né, vamos dizer assim, eu não gosto de usar estatística, mas 90 e poucos % existe sim um tratamento, existe sim um aparato que o homem possa estar fazendo uso hoje em dia para estar se tratando com relação à disfunção erétil. Né? O primeiro passo é identificar que ele tem essa disfunção erétil. Né? Se o homem não conseguir identificar, às vezes a parceira não, né? Ou às vezes não, enfim, por falta de informação, mas ele identificando que é um problema na vida dele, ele primeiro tem que passar por uma avaliação médica, ver se ele tem algum problema biológico, seja com relação à hipófise ou a relação a diabetes, a todas essas doenças cardiovasculares que também pode estar influenciando no fluxo sanguíneo do sujeito. Então, primeiro ponto, identificar. Segundo ponto, o tratamento. Que aí, se for realmente algo nesse sentido biológico, então vai fazer uso de medicamentos que vai estar auxiliando ele. Se, caso, essa situação também é psicológica, nível psicogênica, né? Que a pessoa tem diabetes, mas isso acaba afetando a ereção e acaba tendo problemas psicológicos durante a cama, seja pela esse estresse, essa ansiedade do desempenho na cama, aí sim é recomendado fazer a utilização dos profissionais de psiquiatria, de psicologia, para estar fazendo a terapia sexual com ele e ou com o casal, que também é muito importante isso. Então, é muito importante que nas terapias o casal esteja junto, porque muitas vezes vai a mulher ou vai o homem e a mulher não quer ir, e nas terapias com o sexólogo, com o psicólogo, terapia de casal, é importante demais que os dois estejam ali. E uma coisa que é muito bom é que eles aprendem a conversar, né, Marcos? Exatamente. Nas terapias de casais, para chegar até esse nível, na necessidade do casal ter a necessidade de fazer a terapia, uma das estratégias é criar esse ambiente seguro, um ambiente agradável para que os dois possam voltar a conversar, possam se abrir, possam descobrir o outro, saber que o outro gosta ou não gosta, né? Porque às vezes o dia vai passando, as horas vão passando e um não fica atento ao outro. Eles não se renovam dentro do casamento, dentro da sua relação. Então é importante na terapia de casal isso, essa renovação. Né? É muito importante. E nessa renovação, aí surgem essas questões onde que um vai tentar ajudar o outro nesse sentido. Então, por isso é tão importante o casal estar meio que em sincronia, justamente na questão do desejo sexual do homem, isso. Dessa relação sexual, de como esse homem gosta ou não gosta, porque, imagine, vem um homem e faz algum carinho na mulher, e a mulher se nega. E aí isso pode se tornar meio de castração para o homem, né? Fala, eita, fiz isso, ela não gostou. Aí tenta de novo, não consegue. Tenta de novo e não consegue. E isso vai tornando ele muito estressado com relação àquela situação. Né? É diferente dentro de um casal onde a mulher é receptiva. Não no sentido de toda hora, mas no sentido de quando ele fizer um agrado, ela fala, não, eu não gosto assim, eu gosto desse outro jeito. Ela então, falar também o que ela gosta, o que ela não gosta, né, Marcos? Exatamente. Então é uma sincronia. Né? Temos muita coisa para falar, mas vamos para o intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com mais Sexo e Prosa, falando sobre a ejaculação precoce. Ops Telecom,
Telecom, levando o mundo até você. E tudo isso com o poder da fibra óptica. Tenha na sua casa internet de alta velocidade e TV em alta definição. Com planos a partir de R$ 129, com mais de 108 canais em HD. Ligue 3529-2324 e 99944-8863. E assine o melhor em internet e TV. Seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom. Pessoal, tenho vindo constantemente aqui em Arapiraca, certo? E aqui nesse estúdio aqui da TV Ops, tá certo? Então, vamos assistir o programa da TV Ops, tá certo? Eu venho pra cá, agora tô assistindo os programas da TV Ops, vou continuar assistindo e quero que vocês assistam também. Vamos dar audiência pra cá. Aqui é o local para vocês virem assistir, certo? Então, como eu tô vindo a Arapiraca sempre, vindo pra cá, assistindo o programa da Ops, agora eu convido vocês também a assistir todos os programas que tem a Ops vai passar, tá certo? Grande abraço a vocês aí. Vamos junto na Ops. Ops. Olha, Ops. Ops. Opção Ops. É? Ficou legal, hein? Opção Ops. Vamos lá. E assim, a operadora de TV por assinatura pirata acaba de ganhar mais um cliente. A partir de agora, essa família abriu sua rede para hackers, especialistas em roubar dados. Através do aparelho pirata instalado em casa, eles podem se conectar na sua rede, entrar na sua conta bancária e transferir seu dinheiro para países distantes. Mas enquanto isso, canais de graça. Uhul! Pirata, a operadora de quem quer arrumar problemas. E estamos de volta para falar sobre ejaculação precoce aqui na TV Ops, Canal 10 e também pelo Facebook. Estamos com ele, Marcos Prochaska. Marcos, a relação sexual do casal, quando acontece uma disfunção sexual e quando ela é ejaculação precoce, o que é que acontece com a ejaculação precoce? Bom, a ejaculação precoce, né, para quem não sabe, nada mais é quando o homem chega no seu clímax de forma muito rápida, né, de uma forma onde ele não tem controle. Então, existe várias situações o que levam para ele ter uma ejaculação precoce. Uma delas é estar extremamente estimulado. É uma situação onde que ele pode ter, ou quando ele tem um tempo muito grande sem fazer sexo ou sem se masturbar. Então, ele, nesse período, quando ele chega, né, o mínimo ele chega muito rápido ao clímax. Ele chega muito rápido ao clímax, né? Um mínimo carinho, carícia, um toque, né? Não é necessariamente uma penetração, ele vai chegar lá. Mas antes disso, ele já pode gozar. Então... E muitas vezes, Marcos, a mulher ela chega no consultório e ela diz: doutora, ele só me olhou. Quando ele me olhou, ele já gozou. Exato, isso é característica de quem tem ejaculação precoce, né? E isso também, desde jovens a adultos, eles podem sofrer de ejaculação precoce. Então, um dos sentidos é essa questão de estar hipersensível, né? Outro sentido também é a inexperiência sexual, quando o sujeito ele não tem, propriamente dito, um conhecimento sobre o seu próprio corpo, ele não consegue perceber quando está chegando no clímax, né? Então, quando ele chega, ele pode usar algumas formas, algumas técnicas para evitar chegar, né? Então, mudando posição, realizando outras situações, né? Outras questões que ele pode estar fazendo na cama, né? Não necessariamente a penetração, para que ele evite chegar na ejaculação precoce, né? O estresse pode fazer com que ele ejacule mais rápido, né? Que mais? E aí, muitas vezes, ele precisa realmente fazer uma terapia, procurar um psicólogo, um sexólogo, para que ele possa tratar dessa disfunção. Até porque isso vai atrapalhando o relacionamento dele. Porque muitas vezes essa mulher não consegue ter o orgasmo por conta dessa ejaculação precoce. Exato, né? Então, a terapia de casal, né? A terapia
terapia sexual, como a gente chama, é importante isso, né? Para ele se autodescobrir, ele identificar esses sinais do próprio corpo dele, para que ele tome certas ações para prevenir, para melhorar, para se aprimorar, se ter mais autocontrole com relação à ejaculação. Né? E existem várias técnicas como essa que eu falei, da questão da mudança da posição sexual, né? Às vezes isso pode ajudar, e tantas outras, né? Mas que isso tem que estar junto ao casal, junto ao terapeuta, entender, explicar, orientar. E que quando ele fizer essas técnicas, né, que você está indicando aí, e não der certo, ele imediatamente precisa procurar o psicólogo, precisa procurar ajuda para que ele possa se curar. Exatamente, né? Como você mesma falou, Cássia, a ejaculação precoce, ela geralmente também traz muita frustração para o outro, né? A pessoa acaba ejaculando mais cedo, chegando no seu clímax mais cedo e acaba perdendo até as forças, por assim, para continuar aquele ato sexual. Então, e o outro, né? E o parceiro? Vai ficar onde nessa situação? Isso. E que isso não tem nada a ver com aquela ideia que muitos homens eles têm. Ah, ejaculei uma vez, 2, 3. Isso ele pode estar sendo acometido pela disfunção ejaculatória, exatamente, né? Exatamente. E ele não está nem percebendo, acha que aquilo é algo normal. Isso, né? O homem quer justamente essa falta de controle, né? O homem, durante o ato sexual, ele ejacula e não percebe. Então, aquilo traz um significado na vida dele que às vezes ele não percebe, não tem próprio autocontrole e não percebe. Então, aquilo acaba prejudicando durante o casal, né? E também na ejaculação precoce, como eu falei inicialmente, desde jovens, né, como eu falei da inexperiência, desde os adultos, né, que acaba trazendo isso nas suas relações anteriores, né, às vezes com medo de ser pego por alguém, e acaba reproduzindo alguns comportamentos de jovens até chegar a adultos. Então, muitos é uma questão apenas comportamental, né? Então, o sujeito está em uma situação de perigo, por exemplo, né? Num carro, numa situação assim de alguém pegar em flagrante, então ele já goza rápido. Então, ele vai fazendo isso em outras situações e aquilo vai se prolongando, né? Então, por isso que é importante fazer a terapia para trabalhar e mudar esse comportamento também. Porque muitos deles são comportamentos aprendidos? Exatamente, exatamente. A própria ejaculação precoce pode se tornar também esse comportamento aprendido, né? Alguns pela falta de inexperiência, uns a falta do próprio consciência de si, de como eu estou agindo, né? Algumas até uma questão de medo, um medo de alguma coisa acontecer, então ele já acaba ejaculando precocemente. Então, às vezes, pode ser até uma doença que não seja uma questão comportamental, pode ser uma doença. Mas isso é muito raro de acontecer. Geralmente, em 100% dos casos, em muitos casos, é psicológico. Isso mesmo. Quais os riscos do uso indiscriminado de medicação para disfunção erétil? Bom, o primeiro caso é que quando a gente pensa em medicamentos para disfunção erétil, a gente tem que pensar como funciona, né? Então, é um medicamento que vai afetar o sistema circulatório da pessoa. Então, vai aumentar o batimento cardíaco. Então, aquilo pode ocasionar, se a pessoa já tem uma predisposição a um ataque cardíaco, por exemplo, tem um derrame, você tomar o Viagra, tomar o Cialis, que é alguns medicamentos que tem hoje no mercado, que existem vários medicamentos. Alguns com o tempo de ação maior, outros menores. Então, isso pode ocasionar, por exemplo, um ataque cardíaco, né? Então, isso é importante, por isso que é importante, por mais que seja de fácil acesso aos medicamentos, saber se é necessário esses medicamentos, né? Por isso que é tão importante se consultar com um psicólogo, se consultar com um médico,
Porque às vezes não é necessário fazer uso desse medicamento. Sim, é necessário fazer a terapia. É necessário identificar o porquê disso, do porquê não... A causa. Exatamente. Buscando a causa vai ser bem mais fácil, né? E hoje muitos jovens estão fazendo uso desses medicamentos, né? Com medo de falhar no ato, com medo dessa, né, de chegar lá e não ter o desempenho que ele acredita que precisa ter, né? Que a gente vai ver uma associação muito grande com a questão da pornografia, do vídeo pornô, né? Que muitos jovens acreditam que aquilo é a realidade e tentam alcançar aquela idealização da indústria pornográfica. Então muitos acabam recorrendo e que por ali medo. tem muita coisa por trás para poder acontecer aquelas cenas, né? Exatamente. Então muitos por medo acabam utilizando esses medicamentos para ter uma ereção e pode sim prejudicar eles. Por que a disfunção erétil ainda é um tabu tão grande? Falar sobre sexualidade é um tabu. É verdade. Não necessariamente. Então, falar sobre sexualidade é um tabu porque a gente tem uma cultura que não se fala muito, né? A gente erotiza, a gente traz informações, né, midiáticas e tudo mais. Quando vai falar, junta ali um grupinho, vai conversar sobre sexualidade. Isso. Se chegar alguém, já para a conversa. Exatamente. Então, quando a gente até pensa em falar sexualidade com jovens, eles já pensam, né, em situações específicas da indústria pornográfica, de desempenho. Então a gente já entende que existe expectativas na cabeça de cada um, do que é o sexo, de como funciona, de como é. Então às vezes a pessoa não tem nem experiência sexual, mas já tem uma idealização do que é, a partir de outros modelos, e que esses modelos muitas vezes não é a realidade. E não muitos são se frustram. assertivos, né? Exatamente. Que precisa de conversa, precisa de olhar, precisa de toque, para poder chegar ao ato sexual em si. Por isso que é um tabu ainda hoje a gente falar. Só que aos pouquinhos eu acredito que a gente vai quebrando esses paradigmas, né? Muito essa questão do LGBT+, essas questões desses grupos, eles também ajudam a disseminar ideias do que é sexualidade, do que é gênero, do que é desejo sexual. Então, muito disso parte da cultura da sociedade. E aqui no nosso contexto, é muito difícil a gente falar sobre sexo. De forma clara, objetiva, simples, né? Porque cada um tem a sua criação, tem a sua moral, tem a sua, né, suas crenças. Então, às vezes, bate de frente. Então, por isso que se torna ainda um assunto polêmico de se falar. Porque sexualidade era visto como algo pecado, sujo. E, na verdade, é algo saudável, é vida. Sexualidade é vida. É por isso que é importante falar sobre a sua sexualidade, falar sobre a sexualidade no seu relacionamento. E que muitos não fazem isso, por vergonha, por medo do que o outro vai dizer. Isso vai fazendo com que vá se disseminando todas essas disfunções que a gente vê por aí. Exato. E quando a gente pega adultos tentando conversar com seus próprios filhos sobre sexualidade, possuem uma dificuldade muito grande. E a gente tem que ver por que os pais têm essa dificuldade. Porque os pais têm por onde eles vão começar, né? Acredito que tenham essa ideia. Por onde eu vou começar? Que idade eu preciso conversar com meu filho para falar sobre sexo? Né? Eu sempre digo para os pais que eles comecem pela curiosidade do filho. Quando ele começar a te perguntar alguma coisa, fale a verdade. Porque muitas vezes esse filho ele sai e ele vai aprender lá fora. Então é importante que você sente, passe horas ali conversando, buscando o conhecimento que o seu filho já tem para poder você ir colocando, não é verdade, Marcos? Exatamente. Então, o primeiro passo é conhecer, é saber como explicar para o seu filho, né? E através disso, muito bem, identificar na criança, né? A pessoa está com 10 anos, 8 anos, 12, 14, identificar em que período ela está curiosa, o que ela está curiosa. E que informações eu vou passar para o meu filho e de que forma?
né? Que também é importante a gente saber o conhecimento para transmitir ela. Então, muitos pais às vezes vai tirar do seu próprio exemplo, do seu próprio conhecimento, mas às vezes não passa uma informação assertiva, correta. Por isso que é importante às vezes até estudar, é importante conhecer, ler livros, ver vídeos, né? Conversar com profissionais, com psicólogos, com terapeutas sexuais, justamente para sanar essas dúvidas e ter facilidade de conversar com seus filhos. Muitas vezes acontece dos pais, quando o filho faz uma pergunta relacionada à sexualidade, ele diz, senta aqui, vamos começar a falar, e ele começa a falar coisas que não era para a idade daquele filho. E os pais precisam ter esse cuidado, não é verdade? Exato, né? Como a gente vê nos programas de televisão, existe uma tarjazinha. Permitido para tantos anos de idade, né? Ou existe situações onde que o pai tem que identificar que conteúdo é esse que eu vou estar passando para o meu filho. Então é importante saber por onde começar também, né? Não é de qualquer jeito, vou falar tudo agora para o meu filho e ele vai entender tudo que eu estou falando. Às vezes o próprio filho cria suposições, superstições de coisa que não é aquilo que o próprio pai está falando. Então é importante sim saber para poder explicar. A disfunção erétil, ela tem algo a ver com a masculinidade do homem? É bem complicado, mas não tem a ver com a masculinidade. A disfunção erétil é uma questão psicogênica, pode ser uma situação psicogênica, né, orgânica, onde a pessoa não consegue ter ou manter aquela ereção. Então, aquele homem que está sofrendo disso, né, ele geralmente tem uma outra condição de saúde que acaba atrapalhando naquilo. Então não é uma questão dele ser mais macho, mais vil, menos vil. Até o homem mais forte do homem pode ter uma disfunção erétil, né? Seja um desregular dos seus hormônios, seja um pensamento, algo que deixa ele estressado e ele não ter uma ereção. Então não se trata de masculinidade. É importante isso porque as mulheres elas podem pensar em muitas coisas em relação a esse momento quando esse homem ele não consegue ter uma ereção. Exato, até mesmo de traição. A mulher achar que ele está traindo ela, né? Ou está com outra, ou não está amando mais ela. Então, quando a gente pensa em disfunção erétil, a gente tem só curiosidade, tem homens que por amar demais, ele pode sofrer uma disfunção erétil, porque ele tem uma expectativa sobre aquela mulher, ele tem um medo, um receio de poder perdê-la e ele não conseguir ter uma ereção e manter aquela ereção, né? E isso durante sua relação com aquela mulher. Então aquele medo gera essa disfunção erétil. Então, até mesmo por amar demais. É uma curiosidade que acontece em muitas situações na clínica que a gente atende os clientes e que isso acontece. Então, mulheres, fiquem atentas, né? Se está acontecendo algo parecido, não tem nada a ver com outras mulheres, não tem traição. Converse com seu companheiro, busque entender um pouco mais. Muitas vezes ele pode estar com algum problema, seja financeiro, que também acarreta muito a mente do homem. O estresse vem, claro, e é preciso que essa mulher ela fique tranquila, converse, espere que esse tempo possa melhorar. Exatamente, né? O homem não está pronto a qualquer momento e a qualquer hora, em qualquer situação. Como muitos pensam, né? Exatamente. Na cabeça das mulheres, o homem ele já está pronto ali, então fica muito fácil. Exatamente, né? Isso é o popular, né? O popular a gente escuta muito isso. Mas quando a gente vai entender sobre ser humano, vai entender sobre os gêneros, né? O masculino, o feminino, e como essa relação intrapessoal, a gente percebe isso, que muitos homens acabam por situações que a gente, ao nosso ver, é simples, mas ele lida com aquela situação de uma forma extremamente complexa. E que aquilo afeta demais aquele homem, né? Aquele sujeito. Então, que a gente possa ter a sensibilidade de entender o porquê daquilo, né? E ajudar eles também.
buscar ajuda é muito importante, tirar a vergonha um pouquinho também é muito bom, porque estamos falando sobre sexualidade, sobre relacionamento, e esse tema é um tema assim que nós temos um monte de coisas para falar, mas nós precisamos encerrar, Marcos. Muito obrigada. Obrigada. Foi muito bom você ter vindo aqui, ter esclarecido muita coisa sobre as disfunções sexuais masculinas. E vamos ficar por aqui. Até a próxima semana com mais sexo e prosa. Tchau.